O Colégio Santa Bárbara sempre busca fazer o melhor para nós alunos, aumentando sua área e sempre trazendo novidades. Os nossos professores são capacitados, competentes, compromissados e nos proporcionam um excelente ensino em busca de nossos objetivos. Aqui no Santa Bárbara a gente sente que o nosso esforço de agora vai se transformar num resultado no futuro. O Colégio Santa Bárbara está sempre nos trazendo novas tecnologias, como aulas de robótica no laboratório de física, louças digitais, e essa tecnologia está sempre ampliando o nosso conhecimento. O material do COC ele é bem didático e de fácil entendimento tanto para o aluno quanto para o professor. Ele abrange todo o conhecimento possível da matéria na parte teórica e na parte das atividades. Eles nos oferecem as questões dos melhores vestibulares das melhores faculdades federais, estaduais e particulares. O sistema COC de ensino proporciona a nós muitos simulados e avaliações que nos fazem nos preparar para os melhores vestibulares. Aqui no Colégio Santa Bárbara a gente trabalha com o sistema de ensino do COC, que é um sistema muito avançado e um sistema muito dentro das atualidades. Através do ensino COC podemos aprender várias coisas sobre atualidades e sobre o cotidiano. Com isso, os professores são muito qualificados para essa tarefa. Aqui no Santa Bárbara somos sempre motivados a estudar, através de aulas muito interessantes. O Colégio Santa Bárbara ajuda a gente a ter um futuro brilhante a partir do nosso esforço estudantil. Estudar aqui é investir e acreditar em um futuro melhor. Se o ensino é COC, a escola é top! Confiança, um sentimento que não admite meio termo. Em alguns casos, a confiança vem logo na primeira visita. Em outros, ela acontece com o trabalho do dia a dia. Seja como for, é através dela que superamos nossos limites, quebramos barreiras e nos preparamos para a vida. Foi assim que nós, do Colégio Santa Bárbara, há 30 anos, iniciamos uma história de grandes conquistas. Com 3 unidades, o Colégio Santa Bárbara tem um espaço especialmente planejado para cada faixa etária. A unidade 1 da educação infantil assegura a solidez dos alicerces com propostas pedagógicas que promovem um ensino integrado nos aspectos cognitivos, socioafetivos, físicos e linguísticos, com práticas estimuladoras e significativas de aprendizagem, que consideram as particularidades de cada criança. A unidade 2 busca o equilíbrio entre a aprendizagem e a formação crítica e reflexiva, incentivadas em aulas e atividades com projetos, leituras, ambientes lúdicos, robótica, jogos matemáticos, eventos culturais, aulas expositivas, estrutura organizada e moderna, senso de responsabilidade, criatividade, solidariedade e respeitar as diferenças, faz com que os alunos tenham uma formação sólida e definida. Na unidade 3, os alunos têm à sua disposição profissionais especializados em vestibular, prontos para orientá-los e incentivá-los. Modernas ferramentas tecnológicas, lousas interativas e um material didático de ponta, voltado para os grandes vestibulares e para o Enem, laboratórios de física, química e biologia. Venham nos conhecer em 2018 com mais um diferencial, período integral para alunos da Educação Infantil e Fundamental 1. Estamos esperando por vocês. O Colégio Santa Bárbara acredita que família é a base para a construção do amor, do respeito e da solidariedade. Por acreditar nisso, preparamos com muito carinho e dedicação
a nossa Festa da Família, que ocorrerá dia 30 de setembro, a partir das 14 horas, no Asilo São Vicente. Para nossa festa, queremos celebrar a instituição familiar, a importante parceria escola e família, criar momentos agradáveis de confraternização. Teremos muitas atrações e a participação de nossos queridos alunos. Logo contamos com a presença de cada um de vocês que fazem parte da família Santa Bárbara. Lembramos que nossa festa é beneficente e a arrecadação será revertida para o asilo. Venha fazer parte dessa festa você também. Justiça, cega e neutra. Somente através da justiça é que se pode organizar e equilibrar o caos do mundo e o caos que vive em nós mesmos. A justiça busca reger um modo ideal de interação social, imparcial e totalmente livre de interesses. Em um sentido mais amplo, representa o respeito pelo direito de terceiros. Ela é um direito de todos nós, então por que nem todos nós nos sentimos representados por ela? Eu sou Clara Gold, tenho 21 anos. Sou filha de Jaime Gold, cardiologista, 57 anos. Ele foi morto a facadas em maio, enquanto passeava de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Os autores do crime têm 15 e 16 anos. Um deles foi liberado recentemente. Onde está a justiça? Eu sou Ari Friedenbach, tenho 54 anos. Sou pai de Iliana Friedenbach. Em maio de 2003, minha filha foi estuprada e morta por um menor de 16 anos, Roberto Aparecido, mais conhecido como Champinho. Hoje, mesmo diagnosticado como psicopata, a liberdade dele está em questão e a nossa está em risco. Eu sou Márcia Deppmann, tenho 19 anos. Sou irmã de Vitor Hugo Deppmann, estudante de cinema. Meu irmão foi assassinado na porta do nosso prédio quando voltava da faculdade.
O autor do latrocínio completou 18 anos 3 dias depois do crime. Foi punido como menor e ficou internado por pouco mais de 1 ano. Não cumpriu a pena e foi liberado em abril desse ano. Isso parece justo? Justiça, cega e neutra. Somente através dela é que se pode organizar o caos do mundo. A justiça no Brasil está de mãos atadas. Temos leis, mas elas não são cumpridas. A redução da maioridade penal é o primeiro passo para o cumprimento da justiça no Brasil. Vamos dar à justiça o poder que ela tem. Então, a gente convidou o nosso amigo, parceiro desde 2013, que está sempre no projeto Papo Sério, ajudando, e amigo pessoal, que ele viesse dar nossa opinião. Né, Sandro? Muito obrigado por ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente, que é muito importante isso. E aquela pergunta, favor ou contra? Na pergunta, objetivamente, se eu sou contra ou a favor, eu já posso te adiantar que sempre foi, o Papo Sério sabe disso, eu sou contra a redução da maioridade. Isso é fato, tá? E por que você é contra? Acha melhor? Acha que não tem solução? E essa seria uma solução totalmente contrária à melhora? Eu sou formado pós-Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã. Nessa Constituição havia uma peculiaridade. Trouxe a peculiaridade da situação da criança e do adolescente. Quer dizer, tanto a criança como o adolescente, assim como os idosos, têm uma situação peculiar. E, em virtude disso, devem ser vistos de uma maneira diferente. Tá certo? Vamos tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. A criança e o adolescente têm uma situação peculiar, ela é mais vulnerável, ok? Por que eu sou contra? Não porque o adolescente ou a criança possam cometer crimes. Eles cometem crimes e a legislação chama esses crimes de atos infracionais semelhantes aos crimes praticados. Então, se a criança ou o adolescente subtraiu ou furtou um bem qualquer, seja um celular ou coisa dessa natureza, nós vamos entender o quê? Que esse adolescente praticou um ato infracional semelhante ao furto. Ele é punido, né? Eu já participei de alguns debates, inclusive a respeito, comentários a respeito desse tema, e eu posso dizer com maior tranquilidade de que o Brasil é um dos primeiros países onde a punição a um crime, um ato fracional, ela começa aos 12 anos de idade. E isso não é diferente no nosso país. O Brasil começou assim. A partir de 88, o adolescente, a partir dos 12 anos de idade, ele é responsável pelos seus atos, sim. Tanto que ele comete o ato infracional. Ele é punido e a punição se chama internação. Ele vai ser internado, mas essa internação não tem um caráter de reeducação, tanto que eu não vou chamar ele de reeducando, eu vou chamar ele de educando. É a chance que nós temos de educá-lo. Tanto isso é verdade que nas fundações casas existe o quê? Existe todo um trabalho, seja psicológico, de educação, de ensinamento de ofício, justamente para que essa pessoa tenha a chance de demonstrar, de ter esperança de viver. Tá certo? Então, eu posso dizer para vocês que eu sou contra, sim, a redução da maioridade. Acho que não é esse não é isso que resolveria o problema da criminalidade do país, e digo, inclusive, com base em fatos reais, aqui em Bragança mesmo. Hoje nós temos aí cerca de 60, 70 mil adolescentes, entre crianças e adolescentes, que estão em período escolar. E se eu fizer um levantamento dentro da Fundação Casa, eu não vou ter mais que 50 adolescentes apreendidos ou internados. Quer dizer, o índice de criminalidade praticada por adolescentes é muito pequeno, é muito baixo. Não haveria sentido em reduzir a maioridade com o fim de anular essa criminalidade, ok? Pelo contrário, eu fazendo isso, eu promoveria o quê? Eu promoveria maior arregimentamento desses adolescentes que iriam para os presídios, iriam para as casas de reclusão e seriam regimentados pelas facções criminosas que nós temos aqui, e elas não são poucas, tá certo? Poucas e de muita eficiência no trato criminoso. Que nem tá o vídeo antes da nossa conversa, fala também, até mesmo disso,
que não adianta colocar um iniciante perto de um profissional, que querendo ou não, o profissional que ele fala no vídeo é o profissional, cara, ele já é profissional na criminalidade, na bandidagem, então não adianta realmente colocar um adolescente ou uma criança num presídio, né? Eu não quero me tornar redundante, mas a gente não pode esquecer que existe uma condição vulnerável aí, né? Quer dizer, o adolescente, seja criança ou adolescente, ele está no processo de formação de personalidade. Não está com a sua personalidade plena, totalmente convicta das coisas. Quer dizer, ela não sabe ainda a diferença do certo ou do errado ou das consequências. Ela até sabe, ela até prevê, mas ela não está convicta disso. Tá? Por isso que eu falo, uma vez o adolescente internado, ele vai ter o quê? Ele vai ter a possibilidade de se readequar. Eu não falo em reeducação, eu falo em educação mesmo. Ele vai aprender o ofício, ele vai estudar, ele vai aprender as matérias do dia a dia, seja matemática, português, física, história, conhecer a história do Brasil. Então ele vai ter uma chance de se tornar algo melhor, de conhecer a vida. O que é diferente do reeducando. O reeducando ele teve essa oportunidade, mas não aproveitou. Tá certo? Ele houve um desvio de caráter. Então, é o que eu entendo. Tá? Só para brilhantar um pouco mais a nossa entrevista, eu diria o seguinte, eu diria que a população, ela espera o quê? Ela tem uma falsa sensação de impunidade. Tá? Por que falsa sensação de impunidade? Porque o adolescente, quando ele pratica um ato infracional, ele é punido. O problema é que ele é pouco punido. Tá? Então nós defendemos algo híbrido, não reduzir a maioridade, mas aumentar assim a internação desses adolescentes em caso de prática de crimes graves, como crimes hediondos, como homicídio, um latrocínio. Aí era interessante passar um tempo maior do que os 3 anos que são previstos hoje na legislação, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu creio que o que a sociedade vem pedindo? Ela vem pedindo isso, ela vem pedindo para que o adolescente seja punido adequadamente. E aí eu concordo, eu acho que realmente tem que alargar um pouquinho. É interessante, né, gente? Eu digo assim, como jovem, é bacana isso de você apontar o fato que quando ele está cumprindo, agora a medida socioeducativa, quando ele está cumprindo isso, ele está vendo um mundo totalmente diferente do que ele vive. Às vezes esse adolescente, ele rouba porque ele não tem o que comer, ele precisa roubar para ele sustentar uma família. A gente tem casos e casos que a gente mesmo conhece, a gente vive, mas a gente tenta ignorar, porque o menino ele fez uma coisa errada, porque a menina fez uma coisa errada. Mas é loucura, né? Porque ele cresceu ali, ele sempre viveu aquilo, então para ele não é errado. Quando ele vai para um lugar onde ele está sendo punido, porém ele está aprendendo sim as matérias da escola, ele está tendo a oportunidade de mostrar que tem talento para cantar, talento para pintar ou qualquer coisa do tipo, ele percebe que o mundo dele é mais do que aquilo. Então eu acredito também que eu sou totalmente contra e digo isso como jovem, né? Então, mas ele está tendo um caráter retributivo, o Estado está retribuindo o que ele fez, mas ao mesmo tempo ele está dando a condição para que ele tenha uma nova referência de vida, entendeu? Para que ele se abra ao mundo, para que ele enxergue o mundo como ele realmente é e não como ele imaginava, e às vezes com desvio de caráter, com desvio de personalidade. E você, por estar muito tempo já nessa luta, essa coisa que todo mundo tem, né? Querer saber como que funciona, você estando ali todos os dias, sabendo como funciona, sabendo quais os problemas que os adolescentes encaram, os seus no dia a dia, pessoalmente, você é a favor, é contra? Tem momentos que é a favor, tem momentos que é contra ou não? Tá, a pergunta é interessante, ela é também redundante, mas ela é interessante porque o enfoque é outro, tá? Eu tenho convicção do meu posicionamento, eu sou contra. E por que eu sou contra? Por que eu sou convicto disso? Eu lido com adolescentes quase todos os dias, a gente vê isso, né? E a maioria deles são reincidentes, com certeza tem problemas familiares, com pai, com mãe. Então, o que eu creio é a falta de referência.
a referência errada, ela doutrina o adolescente de maneira errada. Tá certo? Ele não vai bem na escola porque ele está revoltado, porque o pai dele está preso, porque a mãe dele é drogada, porque o pai dele é usuário de droga, ou é traficante. Quer dizer, ele vive um mundo e acredita que aquilo seja correto, e aí o instinto dele vai contra, então ele acaba se revoltando. Ele se revolta com o Estado, ele se revolta com os vizinhos, ele se revolta com a população e ele acaba entrando no crime. Isso é todo mundo? O que eu falei é uma parcela muito ínfima de pessoas. De novo, dado estatístico, Bragança Paulista, são 60, 70 mil estudantes, nós temos quantas pessoas estão internadas, quantos adolescentes estão internados na Fundação Casa? Não passa de 50, quer dizer, é muito pequeno, acho que tem, eu até diria o seguinte, que é necessário dar ao adolescente, dar à criança a esperança de viver. A pessoa tem que ter esperança, tem que almejar algo, tem que falar, eu quero ser isso, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser... Ele tem que ter essa esperança, esse horizonte pela frente. E às vezes isso não se dá no seio familiar. É interessante essa discussão, ela vai surgindo, mas uma última pergunta, sugestão. Qual seria a sugestão para que a gente tirasse o foco da redução da maioridade penal? O que a gente poderia fazer no seu consentimento, como uma pessoa que entende, uma pessoa que é totalmente contra? Então, a pergunta também é redundante, mas o enfoque é outro, tá? O que eu faria é o que eu já falei anteriormente. O que eu faria? Eu acho que existe um sentimento de impunidade por parte da população. Quer dizer, você tem casos aí de latrocínio, onde um adolescente matou, não vou citar nome, não, o caso do Chambinha, que foi um caso bem conhecido aqui no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. Ele tirou a vida de um casal que tinha a vida toda pela frente, quer dizer, algo que traz uma sensação de repugnância da nossa parte, da parte da população, das pessoas como um todo, e a repugnância ela vem mais à tona ainda porque essa pessoa não vai ele vai ficar 3 anos internado e vai sair, vai cometer outros crimes. Pelo menos essa é a sensação que se dá. Então, no meu entender, eu acredito que para crimes mais graves, crimes chamados hediondos, tá certo? A internação deste adolescente, ele deve ser o quê? Estendida, deveria ser prorrogada. Tá certo? Por quê? Porque é um momento de formação e às vezes a formação ela se dá em 5 anos, 6 anos, eu não sei, isso aí precisa ter um estudo mais técnico. O Colégio Santa Bárbara sempre busca fazer o melhor para nós alunos, aumentando sua área e sempre trazendo novidades. Os nossos professores são capacitados, competentes, compromissados e nos proporcionam um excelente ensino em busca de nossos objetivos. Aqui no Santa Bárbara a gente sente que o nosso esforço de agora vai se transformar num resultado no futuro. O Colégio Santa Bárbara está sempre nos trazendo novas tecnologias, como aulas de robótica no laboratório de física, louças digitais, e essa tecnologia está sempre ampliando o nosso conhecimento. O material do COC ele é bem didático e de fácil entendimento tanto para o aluno quanto para o professor. Ele abrange todo o conhecimento possível da matéria na parte teórica e na parte das atividades. Eles nos oferecem as questões dos melhores vestibulares das melhores faculdades federais, estaduais e particulares. O sistema COC de ensino proporciona a nós muitos simulados e avaliações que nos fazem nos preparar para os melhores vestibulares. Aqui no Colégio Santa Bárbara a gente trabalha com o sistema de ensino do COC, que é um sistema muito avançado e um sistema muito dentro das atualidades. Através do ensino COC podemos aprender várias coisas sobre atualidades e sobre o cotidiano. Com isso, os professores são muito qualificados para essa tarefa. Aqui no Santa Bárbara somos sempre motivados a estudar, através de aulas muito interessantes. O Colégio Santa Bárbara ajuda a gente a ter um futuro brilhante a partir do nosso esforço estudantil. Estudar aqui é investir e acreditar num futuro melhor. Se o ensino é COC, a escola é top!
Confiança, um sentimento que não admite meio termo. Em alguns casos, a confiança vem logo na primeira visita. Em outros, ela acontece com o trabalho do dia a dia. Seja como for, é através dela que superamos nossos limites, quebramos barreiras e nos preparamos para a vida. Foi assim que nós, do Colégio Santa Bárbara, há 30 anos, iniciamos uma história de grandes conquistas. Com 3 unidades, o Colégio Santa Bárbara tem um espaço especialmente planejado para cada faixa etária. A Unidade 1 da Educação Infantil assegura a solidez dos alicerces com propostas pedagógicas que promovem um ensino integrado nos aspectos cognitivos, socioafetivos, físicos e linguísticos, com práticas estimuladoras e significativas de aprendizagem, que consideram as particularidades de cada criança. A Unidade 2 busca o equilíbrio entre a aprendizagem e a formação crítica e reflexiva, incentivadas em aulas e atividades com projetos, leituras, ambientes lúdicos, robótica, jogos matemáticos, eventos culturais, aulas expositivas, estrutura organizada e moderna, senso de responsabilidade, criatividade, solidariedade e respeitar as diferenças, faz com que os alunos tenham uma formação sólida e definida. Na Unidade 3, os alunos têm à sua disposição profissionais especializados em vestibular, prontos para orientá-los e incentivá-los, modernas ferramentas tecnológicas, lousas interativas e um material didático de ponta, voltado para os grandes vestibulares e para o Enem, laboratórios de Física, Química e Biologia. Venham nos conhecer em 2018 com mais um diferencial, período integral para alunos da Educação Infantil e Fundamental 1. Estamos esperando por vocês. O Colégio Santa Bárbara acredita que família é a base para a construção do amor, do respeito e da solidariedade. Por acreditar nisso, preparamos com muito carinho e dedicação a nossa Festa da Família, que ocorrerá dia 30 de setembro, a partir das 14 horas, no Asilo São Vicente. Para nossa festa, queremos celebrar a instituição familiar, a importante parceria escola e família, criar momentos agradáveis de confraternização. Teremos muitas atrações e a participação de nossos queridos alunos. Logo contamos com a presença de cada um de vocês que fazem parte da família Santa Bárbara. Lembramos que nossa festa é beneficente e a arrecadação será revertida para o asilo. Venha fazer parte dessa festa você também.
Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre a redução da maioridade penal. Esse tema que eu já disse no programa passado, um tema muito polêmico, acho que mais polêmico do que aquele gol de mão lá do jogo contra o São Paulo. Eu como sou corintiano, eu acho que foi legítimo. São os antes que estão falando aí que não foi. Tem gente que não gosta do Corinthians. Mas o Maradona fez grande coisa. Então, por que o Maradona pode? Virou Deus, né? Então, é verdade? E hoje estou recebendo duas feras aqui, o Dibi, meu amigo Chico, ambientalista, que vão me ajudar hoje aqui nesse debate polêmico. E já de cara na lata, quero saber de vocês, lembra do Dibi, depois do Chico, menor infrator tem que ir para a cadeia? Todo infrator tem que ir para a cadeia. Eu acho que desde o momento que você nasce e começa a praticar qualquer coisa, você já está passível de punição. Para mim não tem idade. Eu fui criado assim, meu pai, minha mãe me ensinaram assim. Eu convivi com muita bandidagem quando era moleque, morava aí para a periferia e graças a Deus não teve influência de nada. É índole. Isso aí chama-se índole. Então, meu filho, não tem essa, porque ver com quem andas e direi quem é. Na companhia. Eu frequentei esses bairros todos, consegui estudar, me formar. Não foi nenhum nem dois, foi uma meia dúzia de amigos nossos que morreram com 16, 17, 20 anos. Morreram não, foram mortos, porque viraram bandido e brincavam com a gente, de mãe da rua, caça-moleque, pega-pega. Bola. Carrinho de rolemã. E outra, quando eu entrei no exército, eu ia fazer meus 19 anos, eu convivi num batalhão, eu era enfermeiro, eu convivi num batalhão de 400 moleques que nem eu, que tinha maconheiro, tinha cocaína, fumavam de tudo, bebiam de tudo, simplesmente não aconteceu nada. Teve lá, o que aconteceu? Teve lá uns 3 ou 4, inclusive de Bragança, teve um caso de um cidadão aí que era amigo nosso lá, foi esfaqueado lá na Santa Terezinha e morreu moço, porque é índole. Então, eu posso dizer que eu sou um exemplo vivo do que está acontecendo e eu sou a favor de que criminoso, crime hediondo, então, não tem idade. E você, Chico, o que você acha? Eu tenho 2 ganchos para pegar aí, na verdade, né? Primeiro, quando nós começamos a brincar, que você falou a respeito do futebol, né? Para mim, foi legítimo o gol ou não foi? Vou aprofundar um pouquinho mais nisso aí, nessa brincadeira que virou banal. Parece que nós vivemos numa sociedade hoje que aquilo que é certo hoje já não é mais e vice-versa, né? Então, nós estamos num conflito aí de valores, na verdade, onde o indivíduo ele é julgado mais pelo que ele tem, não o que ele é, né? E pegando um gancho, eu não discordo quanto à sua analogia não, viu, Dibi? Porém, eu tenho algumas observações a fazer. Você foi muito feliz quando você colocou que seu pai e sua mãe, né, ele norteava. Será que não é isso que está acontecendo? Onde é que a gente se perdeu no meio do caminho, que aquele valor legítimo de dentro da casa... a coisa se distorceu. Eu acho que é uma discussão, eu acho que não dá para complementar que eu esqueci. Vamos deixar bem claro, tá? Eu não hipótese alguma, eu sou a favor da delinquência. Eu sei onde você quis chegar que a pessoa que não tem um suporte financeiro, nós não tínhamos nada, nós éramos 6 irmãos. Então, digo assim, a pessoa pensa assim, mas o cidadão não teve o pai e a mãe para orientar, mas não é isso. Eu falo para você que é índole, porque não importa se tenha pai ou mãe. Eu conheço gente de classe alta, classe média alta, que pratica crimes aí horríveis, e tendo tudo, tem pai, tem mãe, tem religião. Então eu computo, como da área de saúde que eu sou há muitos anos, praticamente há mais de 50 anos, que isso aí simplesmente é índole. Eu computo, eu não sou psiquiatra, mas eu digo assim, isso aí é esquizofrenia exacerbada de índole má. Eu não vou dizer para você que não tem uma patologia por trás disso, Jimmy. É o que penso eu, particularmente, minha opinião, na verdade, minha opinião, né? Com certeza. Eu vejo que a gente está numa sociedade onde a gente está julgando muito. A gente está vendo um espaço muito curto de tempo e não está conseguindo analisar como é que foi o time da história. Você acabou de falar a respeito de mãe da rua, de pega-pega, de pegador, eu brinquei disso. Isso aí não é do meu tempo não, viu? A cidade, depois, então viu? Você não sabe quanta coisa boa você perdeu. Não, brincadeira, eu já brinquei tudo isso aí também, brincadeira. Hoje você acha que não dói no meu coração? Eu tenho um moleque aí que vai fazer 12 anos, que na idade dele, ele andava a cidade inteira e hoje eu tenho medo de deixar, não é medo. É verdade. Não é medo dele, e sim da intenção dos terceiros de que possa vir a fazer.
Né? E quando eu falo em terceiros, você achava que eram os marmanjos, hoje não. A maldade parece que ela está inerente em todas as camadas de idade, na verdade. Ainda né? bem. E a busca pelo ter e esquecer do que é o ser. Mas ainda bem, Chico, que eu sempre falo, eu discuto isso com a minha esposa, a gente é muito religioso nessa área, assim, de total, né? Do ser humano. Eu sempre falo à minha esposa, ainda bem, que isso aí é poliana, que é assim, né? Que fala ainda bem, que a maldade, as pessoas ruins, não chega, eu computo assim pelos meus cálculos matemáticos, eu sou árabe, gosto de fazer muita coisa matemática, é 0,1% os maus. Só que a maldade, ela aparece muito mais do que a maldade. Era um ponto que porque a pessoa boa nunca põe a cara para bater. Mas... E aí o que acontece? Eu vejo muito mais, às vezes, sabe, Dibi, um apelo midiático que é muito mais fácil você vender jornal, você ter, ou você ter uma atenção da mídia, quando você põe um balde embaixo e está pingando sangue do noticiário. Do velho tempo como do jornal. Paralelo Jornal Diário Popular, né? Notícias populares, verdade. Como aqui em Bragança, por exemplo, saía sangue. Da mesma forma que a gente vê manchado as páginas policiais, né, com pessoas de todos os tipos de idade, porque antes era o seguinte, antes não era nem pequeno e nem senhores de grande idade que acontecia. Hoje não, hoje já não tem mais parâmetro. Né? Não. Hoje não tem idade para começar e hoje é vitalício a vida, né, no crime. Né? Então, hoje quando você vê que chegou num patamar desse, te assusta. Te assusta. A hora que você vê na televisão, todos os tipos de matéria que vem, elas são apelativas, tem que entrar sangue, porque é isso que dá mídia. Só que nesse mesmo lugar, por exemplo, Bragança, você vai lá atrás, você vê, é raro quando você vê constante uma ação de uma ONG, de uma associação, de um grupo de anônimos, né, fazendo uma ação em prol ao coletivo. Por quê? Porque a virtude oculta, ela não dá tanto impacto na mídia quanto o sangue, quanto o desespero, quanto aquela situação. E é o que dá audiência. Então, por isso que eu digo, o caso a caso deve ir para a cadeia ou não. É impossível falar que nenhum dos crimes deve ir para a cadeia. Mas colocar toda a farinha dentro do mesmo saco é meio complicado, sabe? Porque é muito fácil, por exemplo, quando a gente está vendo na mídia e está vendo ali no jornal. Mas e quando é com um ente nosso? E vou deixar bem claro, daí que você vai falar, poxa, eu poderia estar mais próximo dele, não tive? A questão é essa, né? Aqueles pais que não ouvem cuidado, amanhã vai escutar coitado. Né? Eu, por exemplo, não quero ser exemplo, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas eu sei que eu tenho muitas falhas, mas eu procuro o máximo estar junto com os meus filhos e tentar saber do dia a dia deles. Sabe por quê, Anjo, na minha opinião? Falta referência, falta super-herói para a criança e para o jovem de hoje em dia. Você vai ver, por exemplo, nas ações sociais, agora vai começar o Dia das Crianças, depois nós temos o Natal. Você vai ver numa ação das pessoas que fazem doação, Dibi, quando são as crianças ainda você vê aquela ternura até seus 7 anos mais ou menos. A partir dos 8, 9 você já vê com hábitos diferentes, porque já está olhando para aquele pré-adolescente e está tendo uma referência aqui fora daquele contexto que seria o ideal. Eu, na minha opinião... Está perdendo a pureza com muita facilidade. É verdade. Eu, na minha opinião, eu sou a favor que haja redução. Minha opinião, né? Até estava vindo para cá, conversei com uma amiga, ela falou, fala lá que eu sou a favor. É a Regina, minha amiga, até quero mandar um abraço para ela. Mas vocês não acham que a cabeça da criançada de hoje é bem diferente da nossa época de adolescência? A inocência era uma outra diferente? Nós éramos crianças inocentes, mas na concepção da palavra total. Inocentes mesmo. Hoje, você vê, você vai conversar até com pessoa, com neto. Eu tenho uma neta de 10 anos. Ela é muito mais vivaldina no sentido, naquela palavra antiga, ela é muito mais vivaldina, assim, na questão de esperteza. Quando eu estou indo, ela já vem voltando com a farinha. Eu não sabia ligar, eu não sabia onde ligava o iPhone, o iPad, o iPod e outras coisinhas da vida aí. Tudo com AI agora. Esse mineiro que inventou, viu? Vovô, é aqui que liga, aperta aqui, põe o dedo aqui, faz isso. Eles têm assim, uma facilidade, maturidade. Eles parecem que já são adultos, com 10, 12 anos, cara. Então o que acontece? Eles estão muito acelerados, mas o que vem vindo? Isso aí vem vindo, a mídia vem fazendo isso, com que eles, né, o futurismo vem fazendo com que eles consigam isso, escolas particulares, ter período integral, entra na escola e aquele macete ali, aquela coisa pondo na cabeça. Então eles estão ficando assim, robotizados. Então. Eles estão robotizados e aí acontece isso. Aí fala assim, estão muito maduros, diferente da gente. Agora eu pergunto, por que no meu tempo, com 7 anos, minha mãe me colocou
a vender as coisas que sobravam num sítio lá que o meu tio largava. Você pegou num ponto Por que quê? queria... Eu vendia as legal, coisas para ajudar em casa. Eu entregava leite que, olha, faz mais de 50 anos. Eu falo para os caras que eu sou farmacêutico, até fiz um curso de dentista e tal, que eu tenho calo. Se pegar aqui uma ressonância magnética, vai achar calo aqui na minha mão aqui, ó. Eu trabalhei uns 4 anos carregando 4, 5 latãozinhos de leite às 7 horas da manhã antes de ir para a escola para entregar na casa das pessoas que vinha um leite que sobrava da fazenda do tio, que ele ajudava minha mãe que tinha 6 filhos. Eu vendia todo o limão que meu tio perdia na fazenda, eu vendia na rua, entregava nos bares com cesta, montava banquinha. Eu fico imaginando hoje como é que pode um menino de... Eu vejo meu neto com 6 para 7 anos, não é coitado, ele só sabe mexer no celularzinho e não sabe nada. Se eu falar para ele, olha, isso aqui é limão, isso aqui é... Ele não sabe. Então, que coisa? Por aí começou o quê? Hoje você vê a molecada na praça, em Bragança, que é cara pequeno, barbado, cara, né? Aquele bando Pegando de pipa. menino, com aqueles bonezinhos caros, que eu não sei se é comprado ou é roubado. Boné de mano, né? Aqueles boné caro, com os caras com aquelas garrafas de pet na mão, enganando que aquilo lá é refri, e tá tudo com bomba dentro. Metade é refri. Foguinho, metade é refri. E outra, a polícia não faz nada. Porque a polícia tem medo dos direitos desumanos que tem no país. Então, eu queria pegar um acha? pouquinho desse gancho, é justamente por isso, né? Por exemplo, parece que as pessoas estão... Da mesma forma que a coisa demorou para chegar no ponto que está, passa-se a impressão que numa canetada e numa atitude se vai resolver tudo. Não. Né? Então, parece que começou ontem esse problema. Não é um processo que já vem de um tempo e achando que simplesmente dando uma canetada e derrubando a idade do cara vai resolver tudo. E vou dizer para você o porquê que eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. E se for necessário, acho que tem que ser, vamos deixar bem claro. Claro. Tá? Mas antes, o país ele tem que rever. Se no país, na verdade, que você quer falar de segurança pública, ao invés de você falar de realmente dar condições da pessoa ter segurança, se sentir seguro, ter o pertencimento, ele está construindo cadeia. Né? Quando você fala na parte de saúde, né, no lugar de você dar prevenção para as pessoas, ainda continua se construindo hospital. Para ganhar com o né? sofrimento. Então, tem algumas coisas assim que a gente tem que rever muitos conceitos. Por exemplo, a gente está assim, chegamos num ponto que está um absurdo realmente a parte da delinquência. Mas não é cortando o direito do indivíduo, do menor, de cedo estar ajudando o seu pai, ou estar buscando o sabor da conquista. Comecei com 10 anos porque trabalhar. Porque se fala muito a ganhar, mas a conquistar não. Com 8 anos eu carregava sacola no mercado. E a gente aprendeu que é responsabilidade. Era uma satisfação para nós. Eu ajudava a molecada a engraxar o sapato na porta da rodoviária velha. Para nós, naquele momento, era interessante porque precisava ajudar meus pais, alguma coisa dava, não que eles pediam, mas era a conquista de eu ter o meu suor e poder comprar minhas coisas. Mas você vê a questão... E não perdemos a infância. A questão do menor, você vê a questão do menor, a questão do menor não é assim, praticou um ato ilícito, cadeia, prisão perpétua, não é isso. Existe, já é lei, crime hediondo. Crime hediondo eu computo assim, não importa se eu tenho 10, 12, 15, 16, 17, 20 anos. Eu empunhei uma faca, espetei na sua barriga, por qualquer motivo que seja, é passível sim de uma punição severa. No mínimo, porque no Brasil ainda é fraca a punição, é só 30 anos. Para mim, a prisão perpétua, tranquilo, apesar que vai dar uma despesa desnormada para o país. Mas uma das causas que está deixando o país na situação que está provada agora. A gente vem falando, escrevi isso há 20 anos ou mais. Você foi colunista, né? Colunista do jornal, né? Colunista do Pioneiro. Escrevi um pouco no Bragan Jornal há uns 30 anos. Sobre esse tema também. Sobre esse tema, escrevi sobre esse tema. Inclusive na época que aconteceu aquele caso na Inglaterra do menino de 12 anos que matou lá, e teve um outro até de 8 anos também, que pegou prisão perpétua. Minha mulher falou, crendo, colocar um menino de 8, 10, 12 anos numa cadeia, prisão perpétua. Eu falei, quem sabe ele vai ter um melhor aprendizado lá dentro, ou vão descobrir que ele tem um problema muito grave de esquizofrenia, porque isso aí não existe. Uma pessoa que chega a um ponto dele, eu não tenho coragem de chutar um cachorro. Isso desde moleque. E não é que a minha mãe ensinou também só isso, minha mãe ensinou. Não, por mim. Então, eu acho que o crime hediondo não tem idade. Mas esse ponto, sabe, na minha opinião, eu vejo que para uma criança chegar nesse ponto é o extremo do extremo.
Às vezes eu penso que se gasta muita energia discutindo que tem sim que baixar a maioridade, mas eu não vejo as vozes levantarem para colocar, tá, não é a maioridade? Então quais são as artérias, quais são as sugestões? Ou então, o que vem acompanhado dessa baixa de maioridade para dar suporte para que esse jovem realmente tenha a garantia que ele vai ter uma assistência? Porque hoje em dia, daqui a pouco, qual que vai ser a maioridade? A hora que tiver no ventre? Você acha que numa canetana, baixando a maioridade, se tem falta de estrutura dentro da casa, se tem referências erradas, vai mudar em alguma coisa, pergunto eu? Aí que tá, a criança é esperta. Hoje em dia, então, a criança é muito mais esperta. Vamos tentar canalizar para um outro lado. No nosso tempo, você pescar um negócio desse assim, que vai acontecer na frente, demorava. Hoje a criança é esperta. Ela percebe o quê? Fala assim, tá acontecendo nada. Os caras lá em cima estão roubando adoidado. O Maluf tá aí há 30 anos com dinheiro, não vai preso nenhum. E diz que não roubou. Imagina, eu que sou já um homem de setentão, mas imagina uma criança vendo esses caras não vai, hoje em dia, vendo os caras fazendo isso aí e tendo benesse, sabendo que o cara vai pra cadeia, recebe mais salário do que eu, que trabalhei 40 anos para aposentar. O cara recebe... Carregando pedra. Que é isso, cara? O moleque vê isso aí, imagina, rapaz, vou trabalhar é nada. Por isso que a praça nossa ali tem no mínimo 80, 100 jovens que podiam estar aí de aprendizado na cidade e não acontece nada. Estão ali aprendendo a delinquir. E não adianta. Isso aí, quando eu falei para você, é índole e não precisa baixar, não. Eu não preciso, eu sou a favor que seja punido menor, mas não precisa baixar a maioridade. A maioridade penal. Maioridade. É só colocar na lei. Delinquiu, matou, o seu crime é passível de Código Civil e acabou. O Código Civil não tem que nem ele falou, desde o ventre vai punir, não é que desde não, mas você entendeu a linha de raciocínio, né? Entendi. Porque se você não põe algo paralelo para evitar que isso aconteça... Só que não precisa ficar essa briga dos políticos ficar lá fazendo demagogia. Vamos abaixar para 16, 14, não adianta nada. Abaixa para 16, vai ter que abaixar com 11, começar com 10. 14 com 12. Então, morreu. É o Código Civil, é o Código Penal brasileiro que tem que ser executado. Não o cara ser preso aqui na esquina, um PM velhinho, coitado, ganhando um salário de fome, luta para prender 2, 3 bandidos, aí vem um desembargador gostosão, ganhando 150 pau, sozinho, com uma canetada, sozinho, solta o bichão. Para com isso, cara. Agora, não, isso só para concluir, o meu convite é para uma reflexão maior, porque nós estamos num momento muito complicado dentro do cenário nacional para falar desse tipo sensível de mudança de lei. Nós há pouco tempo nós tivemos um caso emblemático, onde um determinado caso do alto escalão do governo, aí no caso da chapa de presidência e vice-presidência, né, ele foi absolvido teoricamente na parte técnica supostamente por excesso de prova. Então quando você vê em cenário nacional para o mundo inteiro ouvir, né? Ver e ouvir, né? Você se coloca a pensar, peraí, se dentro dessa esfera maior o que parece ser certo deixou de ser, qual a segurança que eu vou ter que não tem uma outra intenção, além da minha opinião não adianta nada, que não tem uma outra intenção nessa redução sem esse suporte. De novo, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa culpado de tudo, fazer por fazer. Culpado de tudo é que nem você falou, a falta de investimento. Mas por que falta investimento? Porque o Brasil tem quanto? 517 anos, eu ponho sempre isso no Face, tem 517 anos, tem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 517 anos e 6 meses vai fazer agora o Brasil. Vai 517 anos e 6 meses que o Brasil é esbulhado e é roubado. Tanto é que está aí a prova. Então o dinheiro que poderia ser para o meu plano de saúde que eu pago aí, eu com a minha esposa mais de 1.000 e muita gente paga. A escola que hoje virou cabide de grandes homens aí, até do governo, montar suas escolas particulares para levar, e os coitados da periferia não tem. Aí o que fizeram? Sucatear a escola pública para poder dar milho para bode nas escolas particulares. Lógico que é isso aí, é tudo ganância e é tudo corporativismo. O Brasil é um país de corporativismo, é país de terceiro mundo. Graças a Deus eu tive a chance de trabalhar, estudar e viajar o mundo todo, não só passeando, tirando foto, conversando com as pessoas, vendo o que está acontecendo. Não tem essa criminalidade, não tem essa molecada na rua, não tem essa bandidagem. Tem um caso ou outro.
que quando acontece explode, porque aqui não, aqui já virou banal. Você vê cair um cara saqueado na esquina e fala, nossa, mataram mais um. Já virou estatística, né? Mas vocês acham que essa discussão da redução da maioridade penal sempre vem no calor das emoções? Por exemplo, aconteceu um caso lá, não sei aonde, vem toda aquela discussão. Você pode notar que toda vez que vem um assunto desse à tona, sempre vai acontecer um fato que vai de primeira página para os jornais e vai para a mídia. Você pode notar. Para vender jornal. Acabou de acontecer, coincidência ou não, começa a pipocar em diversos lugares do Brasil. Agora, as redes sociais. Qual eu te falei. Agora eu pergunto, isso aí está alimentando a intenção de quem? O que se tem por trás disso? Né? É um convite para reflexão, não estou induzindo ninguém a pensamento, mas hoje a gente vive num mundo que a gente não sabe na verdade de quem é. Né? Eu, por exemplo, agora há pouco tempo o país acabou de passar por 2 dos maiores espetáculos da Terra, Copa do Mundo, né? E Olimpíada. Lá atrás já estavam falando que estava tudo por debaixo dos panos, mas mesmo assim com um rolo compressor passaram por cima. Está feito. O que está acontecendo agora? Copa do Mundo não acabou ainda no Brasil, não, viu? Aí que eu estou dizendo para você, como é que dá para a gente chegar e sentir hoje dentro do poder público uma seriedade fiel? Tá complicado. Baseado na corrupção. Uma coisa eu digo, independente de qualquer coisa, tudo isso que está acontecendo, eu vejo que no final das contas alguma coisa tem que mudar. E o Brasil precisa de mudança. Se a gente falar realmente que isso aí não dá, que é uma porcaria, daí a gente está pegando o barco dos caras, aí a gente dançou. Se a gente não parar, se nós não abrirmos mais esse tipo de discussão, se não sairmos do calor da discussão mesmo, do debate, que é natural, viu, Dib? Igual a você, estou vendo muita gente que está na goela, tá? Mas necessita para a gente poder fazer um país diferente mesmo. Papo tá bom demais, mas nosso tempo já está estourando. Suas considerações finais e muito obrigado. Eu quero agradecer o espaço, né? É sempre importante a gente poder humildemente colocar o nosso humilde ponto de vista e um convite para você que está nos assistindo, que faça esse debate dentro das suas casas, com seus amigos, né? E que a gente consiga, com a soma, com aquela tolerância, né? Não só falando, mas ouvindo também, fazer uma boa equação para chegar no denominador comum. E sem brigar. Tá? Eu agradeço também o convite do Beto, é a segunda vez que eu participo. Começando a ficar profissional já. Começar a cobrar o cachê, né, Beto? Mas, brincadeira. Mas a gente está contente de debater isso aí. Eu, há mais de 30 anos eu escrevo e debato e sou meio até um pouco contundente, porque o meu sangue árabe do meu avô, que é árabe cristão de uma direita, minha avó é árabe muçulmana da esquerda. Então nós somos muito ferrenhos. O negócio é quente ali. Então a gente pega muito pesado. Né? Gente, muito obrigado. Até a semana que vem. O Colégio Santa Bárbara sempre busca fazer o melhor para nós alunos, aumentando sua área e sempre trazendo novidades. Os nossos professores são capacitados, competentes, compromissados e nos proporcionam um excelente ensino em busca de nossos objetivos. Aqui no Santa Bárbara a gente sente que o nosso esforço de agora vai se transformar num resultado no futuro. O Colégio Santa Bárbara está sempre nos trazendo novas tecnologias, como aulas de robótica no laboratório de física, louças digitais, e essa tecnologia está sempre ampliando o nosso conhecimento. O material do COC ele é bem didático e de fácil entendimento tanto para o aluno quanto para o professor.
Ele abrange todo o conhecimento possível da matéria na parte teórica e na parte das atividades. Eles nos oferecem as questões dos melhores vestibulares das melhores faculdades federais, estaduais e particulares. O sistema COC de ensino proporciona a nós muitos simulados e avaliações que nos fazem nos preparar para os melhores vestibulares. Aqui no Colégio Santa Bárbara a gente trabalha com o sistema de ensino do COC, que é um sistema muito avançado e um sistema muito dentro das atualidades. Através do ensino COC, podemos aprender várias coisas sobre atualidades e sobre o cotidiano. Com isso, os professores são muito qualificados para essa tarefa. Aqui no Santa Bárbara, somos sempre motivados a estudar, através de aulas muito interessantes. O Colégio Santa Bárbara ajuda a gente a ter um futuro brilhante a partir do nosso esforço estudantil. Estudar aqui é investir e acreditar num futuro melhor. Se o ensino é COC, a escola é top!